Estamos aqui mais um dia da quarentena, né? Imposta pelo Estado, e até para que possamos vencer e superar esse tempo aí de preocupação. Eu estou mandando para você esse vídeo, iniciando um projeto com você, que eu quero chamá-lo de Manancial. Manancial ao meio-dia. Todos os dias, meio-dia, eu vou postar, pelo menos é a minha ideia, meu desejo, estou orando por isso, ore por mim, para que não haja empecilhos, estar postando uma palavra, mensagens, reflexões, momentos de informação também, durante esse tempo que estivermos aí em quarentena. Deus permita que ele seja rápido. Nós estamos passando agora por um momento onde há uma divergência. O presidente decretou que igrejas, templos são serviços essenciais. Mas nós temos um decreto estadual que determina o fechamento de todas as estruturas e reuniões públicas ou privadas de um grande número de pessoas. Essa lei ainda está vigorando, esse decreto está vigorando. Talvez alguém diga, mas o governo federal não tem mais poder ou menos poder? Depende de como você está vendo isso. Por que razão? Porque a lei federal, a Constituição, garante a mim e a você o direito de culto. Celebrar culto. Isso não depende de estrutura, isso não depende de um templo. Você pode prestar culto, por exemplo, em plena praça pública, e não pode ser impedido disso. O que está acontecendo é que o nosso presidente colocou em seu decreto, incluindo o trabalho religioso como uma realidade essencial, e é essencial, para dar orientações, para fortalecer a fé, para dar esperança em meio a crises, e principalmente para podermos falar da palavra de Deus, que é a mensagem central de uma pregação de uma igreja que professa o nome de Jesus Cristo. Eu e vocês temos esta responsabilidade. Jesus nos deu a responsabilidade do testemunho. Porém, nós também vivemos sob a lei dos homens. Estas leis, elas nos regem para viver bem em comunidade. E os nossos estados e municípios têm leis, são chamadas leis orgânicas, ou leis administrativas, ou leis de estrutura social. E os templos, as estruturas físicas, elas estão regidas por esta lei. Então, é prerrogativa do Estado, do município, estabelecer esses critérios. Qual a capacidade, se está autorizado a usar aquele espaço, por exemplo, a prefeitura dá o que se chama de habite-se após a vistoria do corpo de bombeiros, se aquela estrutura, aquele espaço, ela tem todas as condições para receber as pessoas. E nós temos aí o decreto do governador, estabelecendo que ainda não é permitido as reuniões públicas ou reuniões em templos, justamente por causa da aglomeração. É difícil? É. Nós, como crentes, gostamos de estar juntos? Tenho certeza que sim. Mas, acima de tudo, também temos que dar o exemplo de que não é o templo que nos define, mas é o povo de Deus servindo a Deus onde quer que ele esteja, servindo a Ele através do testemunho, da oração, da intercessão, do clamor, do louvor. Nós nos reunimos para prestar culto a Deus. Não nos reunimos para dar a nós a satisfação de estar no grupo. O crente verdadeiro, o crente em Jesus Cristo, quando ele se reúne, é para adorar ao Senhor. E nós vamos fazer isto. Mas agora é tempo de colocar o joelho no chão, prostrar-se diante de Deus e clamar. Clamar. Clamar por restauração, clamar por despertamento daqueles crentes que baseiam a sua vida numa estrutura e se esquecem de que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele precisa do nosso templo, ou melhor, nosso corpo precisa estar bem preparado para servir ao Senhor. Podemos fazer a diferença.
temos o poder de fazer essa diferença. Pegue seu celular, ligue para seu irmão. Ao invés de mandar WhatsApp, uma mensagem gravada, ligue ao vivo, fale com ele, ore com ele pelo telefone. Use o WhatsApp na comunicação telefone. Fale com ele. Tenho certeza de que será uma experiência abençoadora. Não deixe de fazer isso. De qualquer maneira, permaneça nos grupos, converse, troque ideias, fale, compartilhe. Eu vou começar a fazer isso muito mais agora. A gente está acostumado a olhar nos olhos das pessoas e dizer as coisas, é bom. Mas agora nós estamos numa situação diferente e nós não estamos sendo impedidos de fazer isso. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando, porque nós podemos alcançar muito mais pessoas ao mesmo tempo do que alcançaríamos se estivéssemos agora restritos a uma estrutura física. Eu sinto falta de estar no templo com os meus irmãos adorando a Deus. E eu sei que quando nós passarmos por essa tempestade, assim como Noé na arca ficou restrito por mais de um ano, quando ele saiu, ele adorou ao Senhor. E nós vamos fazer isso. Mas até lá, vamos cuidar bem de nossa saúde. Vamos cuidar bem do nosso corpo. Vamos cuidar bem da nossa mente. Cada dia, cada momento. Eu quero, então, aproveitar esse momento para compartilhar com você a unidade do corpo de Cristo. Se baseia em 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31. Diz assim, o verso 12, vou destacá-lo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. No esporte, no futebol, é preciso haver unidade no corpo de equipe, ou da equipe. Cada jogador constitui parte importante do corpo. O goleiro é tão importante quanto o atacante, por exemplo. Se não houver goleiro, como o time jogará? Se não houver um lateral ou um zagueiro, o time sentirá falta. Todos são importantes. A igreja, do mesmo modo, constitui um corpo, o corpo de Cristo. Não há ninguém maior ou melhor do que o outro. O pastor é tão importante quanto o recepcionista, que é tão importante quanto o professor da escola bíblica dominical, que é tão importante quanto quem prepara o almoço, que é tão importante quanto quem opera o som, etc, etc. Cada um é necessário para o bom funcionamento do corpo. O futebol ainda nos exemplifica que não deve haver divisão no corpo. Algumas equipes que possuem problemas de relacionamento entre os próprios jogadores, ou entre os jogadores e a comissão técnica, provavelmente não avançarão em uma competição. É vergonhoso observar uma equipe esportiva desunida. Não poderíamos nem mesmo chamá-la de equipe. Se assim deve ser no esporte, quanto mais na igreja do Senhor. Uma igreja desunida não avança. Somos muitos, somos diferentes, temos diversas funções, mas somos todos importantes e formamos um só corpo. Prossigamos como igreja que vivencia a comunhão na unidade de corpo de Cristo. Permita isso acontecer na sua vida. Estabeleça como princípio esta realidade onde o corpo de Cristo faz parte da sua vida e você faz parte dele. Pense comigo. Nós ensinamos, conforme a palavra de Deus, o corpo, conforme Coríntios, é composto por partes. Mas temos um cabeça que se chama Cristo. Este cabeça nós não podemos ver fisicamente, mas cremos que estamos ligados a ele.
Hoje nós não podemos estar próximos uns dos outros, dar o abraço, cumprimentar, olhar nos olhos diretamente, fisicamente. Mas isso não significa que não somos corpo. Isso não significa que somos parte importante do processo. Tenho orado por sua vida. Temos orado, eu e minha esposa Sandra temos orado por você. E eu sei que tem outros membros da igreja orando uns pelos outros. Continue. Mantenha-se firme. O Senhor está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe.